Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a associação de resistores. Bora para a aula! Nessa aula nós vamos falar sobre associações de resistores e, para começar, vamos relembrar o circuito simples. Um circuito que tem somente uma fonte de tensão e um resistor que vai dissipar a energia que a fonte de tensão envia para ele, tá? Então essa fonte de tensão, ela tem o símbolo U. Eu vou colocar aqui um exemplo, uma bateria de 12 volts. E aqui embaixo o símbolo de um resistor, relembrando quem é um resistor? É um elemento de circuito que dissipa a energia elétrica na forma de calor, ele faz efeito Joule, ele sofre efeito Joule. Então esse nosso resistor, símbolozinho R, eu vou colocar um exemplo aqui, 4 ohms, tá? Ohm, unidade de medida para resistência elétrica. E nós podemos usar a primeira lei de Ohm, aquela relação entre tensão e corrente, que é U é igual a R vezes I. Essa relação entre tensão e corrente nos mostra que a resistência elétrica determina a quantidade de corrente que passa no circuito. Então eu posso calcular a corrente elétrica que vai passar nesse circuito através dessa expressão. Já que a tensão é de 12 volts, o meu resistor tem 4 ohms, a minha corrente elétrica, 12 dividido por 4, vai ser de 3 amperes, tá? Só um exemplinho aqui para a gente lembrar dos circuitos simples, circuitos elétricos. Mas existem algumas ligações entre os nossos resistores que demandam uma certa tensão. Vamos falar do primeiro tipo de associação de resistores, que é uma associação em série. A associação em série, ela vai ter uma fonte de tensão e ela terá os resistores ligados todos no mesmo fio. Todos os resistores ligados no mesmo fio. Pode ser uma quantidade infinita de resistores, não importa. Aqui nós vamos dar nome para eles. R1, R2, R3. Uma fonte de tensão U. Quais são as características desse tipo de ligação? Bom, como eles estão todos ligados no mesmo fio, o valor da corrente elétrica que vai passar por eles é constante, é igual para todos. Então nós vamos anotar aqui, ó, que para uma ligação de uma associação de resistores em série, a corrente elétrica é a mesma. Outra característica que nós vamos anotar é que, como a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores, o valor da tensão que a bateria fornece, ela vai ser dividida entre eles, ela vai ser dividida entre, nesse exemplo, os 3 resistores que estão ali. Então vamos anotar a outra característica. A corrente elétrica é a mesma para todos, mas a tensão elétrica é dividida. Suponhamos que os 3 resistores desse exemplo sejam iguais. Se os 3 resistores forem iguais, eles vão dividir igualmente entre si a diferença de potencial que vem da bateria, a tensão. Se a bateria for uma bateria de 12 volts, eu vou ter 12 volts dividido para 3 resistores. Isso vai me dar 4 volts cada um, 4, 8, 12. Somou os 12 da bateria. Então, cada resistor vai utilizar uma pequena quantidade, né, uma parcela dessa tensão que vem lá da bateria para si. Nós podemos calcular um valor de resistência elétrica que é a soma de todos os resistores, ou seja, é o resistor equivalente. É como se a bateria estivesse enviando corrente elétrica para um único resistor. Aqui nós temos 3, mas a bateria não sabe que tem 3 aqui no circuito. Ela vai mandar a corrente elétrica como se fosse um único resistor, e esse valor desse único resistor ele é alvo de estudo da eletrodinâmica. Então nós precisamos conhecer. Como que eu faço o cálculo do resistor equivalente, ou resistor total? Vamos chamar ele de REQ, resistor equivalente, que para a associação em série é simplesmente a soma de todos eles. Então vai ser R1 mais R2 mais R3, reticências. Você simplesmente soma. O valor da resistência elétrica equivalente de um circuito com resistores associados em série é simplesmente a soma de todos os valores. Se eu tenho
3 resistores de 3 ohms cada um tem um resistor equivalente de 9. Simplesmente somar eles, ok? Na associação de resistores em paralelo é um pouquinho diferente. Nós não vamos utilizar o mesmo fio para ligar vários resistores, e sim fios diferentes. Nós vamos sempre adicionando novos resistores diretamente na bateria, diretamente na fonte de tensão. Olha só, coloco a minha bateria aqui, os terminais da bateria, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. Haste maior é sempre o positivo, haste menor o negativo. E aí eu vou colocando os resistores. Vou colocar um aqui, que será o nosso R1. E aí eu vou adicionando resistores, sempre ligados diretamente na bateria, tá vendo? A corrente elétrica não passa em um resistor e depois no outro. Ela passa simplesmente em um resistor. Vou adicionando resistores aqui em paralelo. E vou colocando, posso colocar quantos eu queira, tá? Então, o que acontece com a corrente elétrica nesse caso? Ela sai da fonte de tensão, uma corrente elétrica aí. E quando ela chega nesse nozinho aqui, ela vai sofrer uma divisão. Um pouco da corrente vem para este resistor e o outro pouco da corrente para este circuito, esse lado do circuito. Então eu vou chamar de I1 e vou chamar de I2. E aqui é o I total. Ou seja, a corrente total, quando ela chega num nó, ela se divide. Ela divide em duas outras partes. A soma dessas duas partes tem que dar o valor da corrente total. Afinal, nós não vamos perder carga elétrica nesse nozinho, né? A carga elétrica, a corrente elétrica que chega aqui, ela vai ser dividida em partes e a soma dessas partes tem que dar o todo. Fechou? Conseguiu entender esse probleminha? Essa corrente I2, quando ela chega nesse novo nó, ela divide novamente. Ela vai dividir uma outra corrente que vai passar no resistor 2 e uma outra corrente que vai passar no resistor 3. Quando essas duas correntes se somarem nesse lado do circuito, vai retornar a corrente I2. E quando a I1 se juntar com I2 nesse lado do circuito, vai retornar a corrente total, I total. Tudo bem? É isso que acontece numa associação de resistores em paralelo. As correntes elétricas elas são individuais para cada resistor. Então, eu vou anotar que para uma associação em paralelo, o contrário do série, que a corrente elétrica era a mesma para todos, aqui a corrente elétrica é dividida. E como aqui na associação em série a tensão elétrica era dividida, a tensão elétrica aqui, já que cada resistor é ligado diretamente na bateria, ela vai ser a mesma. Se a minha bateria tem uma tensão de 12 volts, cada resistor vai receber diretamente uma tensão de 12 volts. Ela não vai dividir, ela vai receber direto. Então, vamos anotar aqui que a outra característica da associação de resistores em paralelo é que a tensão é a mesma. Belezinha até aqui? Então o que nós vimos? Associação de resistores em série, onde a corrente elétrica é a mesma para todos e a tensão elétrica é dividida. Vimos associação de resistores em paralelo, onde a corrente elétrica é dividida entre eles, mas a tensão elétrica é igual para todos. E como que nós vamos calcular agora o resistor equivalente para uma associação em paralelo? Ele é um pouco diferente, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou passar para vocês 3 equações que são utilizadas para calcular o resistor equivalente de uma associação em paralelo, e os nossos exercícios vão ficar em torno desses cálculos de resistor equivalente ou o cálculo de corrente que passa em um circuito, ok? Então presta atenção, a primeira equação é essa aqui, ó. 1 dividido pelo resistor equivalente é igual a 1 dividido pelo R1 mais 1 dividido pelo R2, mais 1 dividido pelo R3, e assim sucessivamente. Essa expressão você pode usar todos juntos, todos eles. Se tiver 20 resistores associados em paralelo, você pode botar os 20 numa vez só. Mas esse tipo de equação, ele tem um preço a ser pago. Você vai precisar fazer um MMC aqui, né? Você vai precisar resolver usando uma matemática do mínimo múltiplo comum. E depois, no final do processo, como é 1 dividido por resistor equivalente, você vai ter que inverter as frações dos dois lados da igualdade, para poder chegar no resultado final. Mas, tem uma boa notícia, você pode driblar esse MMC
E você pode fazer usando a regra da soma e produto, simplesmente de 2 em 2. Então você não vai pegar um circuito muito grande nos exercícios, um circuito com mais de 3 ou 4 resistores em paralelo. Ou seja, é muito útil aplicar essa regra. É muito rápido e simples aplicar ela, porque você só vai fazer um produto e uma soma. A regra da soma e produto é para você não fazer o MMC, né, entre dois números. E aí, como o nosso resultante está invertido, entre o numerador e denominador, eu vou inverter a soma e produto, fica produto soma. Então você vai usar de 2 em 2, dois resistores associados em paralelo ao mesmo tempo, coloca eles nessa equação e você vai obter o resultante entre eles. Ah, mas eu tenho 3 resistores ligados no circuito. Então você faz a conta para os primeiros 2, encontra o resultado, e o resultado desse cálculo para os primeiros 2 você calcula de novo junto com o terceiro, e aí encontra o resultado final. Sempre dá certo assim, tá? É bem tranquilo de fazer. Ou, se você tem um número de resistores, um número N de resistores, e forem todos iguais, você simplesmente vai pegar o valor de um dos resistores, que são todos iguais, e dividir pelo número de resistores. Por exemplo, se eu tenho 2 resistores de 10 ohms cada um, ligados em paralelo, qual é o resistor equivalente? É 5, por quê? Eu peguei o número de resistência dele, dividi pelo número de resistores, 2. 10 dividido por 2, 5. Se eu tenho 9 ohms cada resistor, com 3 resistores ligados em paralelo, como que eu faço? 9 ohms é o valor de um dos resistores, dividido por 3 resistores, eu vou ter 3 ohms de resistor equivalente, ok? Já vou fazer alguns exemplos para vocês. Então, essa você usa com todos os resistores ao mesmo tempo, mas você vai ter que fazer um MMC. Essa você usa de 2 em 2, é a que eu gosto de usar, ela é muito rápido de fazer as contas com ela, porque é só um produto e uma soma. E essa aqui você vai usar, você vai fazer até de cabeça, geralmente é feito com 2 ou 3 resistores, não tem mais do que isso. Você vai dividir o valor dos resistores, quando eles forem todos iguais, pelo número deles, e aí obtém o valor do resistor equivalente. Vamos fazer alguns exemplos numéricos para ver como que fica isso na prática. Primeiro exemplo aqui é uma associação de resistores em série. Eu já estou identificando que são todos ligados no mesmo fio, logo a corrente elétrica vai passar de maneira igual, é a mesma corrente para todos, é uma ligação em série. Tranquilo? Como que eu vou fazer o cálculo do resistor equivalente para uma associação em série? Simplesmente a soma de todos eles. R1 mais R2 mais R3. E aí como é que fica? Resistor equivalente, 10 mais 20 mais 30. E nesse caso nós temos 50, 60. 60 ohms é o valor do resistor equivalente para este circuito. Digamos que o exercício pede para vocês também calcular a corrente que circula por esse circuito. Como que eu faço? Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, onde R é o meu resistor equivalente, é o R total do circuito. Nesse caso, U vale 120 volts. R é o meu resistor equivalente, 60 vezes I. Posso tirar um zero cada lado? Passo 6 dividindo, vai ficar 12 dividido por 6 igual a I. I é igual a 12 dividido por 6, 2. São 2 amperes de corrente elétrica que passam nesse circuito. E esse circuito tem um resistor equivalente do valor de 60 ohms. Um outro exemplo agora, uma associação de resistores em paralelo. Olha só, temos 3 resistores, 2 de 60 ohms e um de 30, uma fonte de tensão de 120 volts. Vamos calcular a corrente total e o resistor equivalente para esse circuito. Então aqui eu já vou usar uma estratégia bem interessante, que é para não trabalhar com número com vírgula. O que que é? Sempre que você tiver resistores iguais associados em paralelo, use eles primeiro, resolva eles primeiro. Porque se você tem resistores iguais, é só pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores. O que eu tenho aqui são 2 resistores de 60 ligados em paralelo, ou seja, eu tenho um resistor equivalente entre esses dois, REC, é igual a o valor de um dos resistores, 60, dividido pela quantidade deles, que é 2. Então, o resistor equivalente, 60 dividido por 2, 30. Ó, eu encontrei o equivalente somente destes dois de baixo. Agora eu preciso resolver usando o de cima também. Como deu
Novamente, resistores iguais, eu vou fazer de novo. Resistor equivalente é igual ao número, o valor de um dos resistores, dividido pela quantidade deles. Eu tenho 2 resistores de 30. Então, 30 dividido por 2. Meu resistor equivalente vai dar 15 ohms. Esse é o total do circuito. Agora, para calcular a corrente elétrica, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. U é a tensão elétrica, nesse caso 120 volts. R é o resistor equivalente total do circuito, que deu 15. 120 dividido por 15, 8 amperes. Certo? Corrente elétrica de 8 amperes para este circuito. Isso significa que a corrente elétrica que a bateria fornece ao circuito inteiro é 8 amperes. Né? Aqui e vem até esse nozinho. Desse nozinho para frente, a corrente elétrica ela é dividida. Por que ela é dividida? Porque a associação é paralelo. Cada resistor está no seu fio, na sua malha do circuito. E olha só, se você calculou que os dois de baixo juntos dá 30, a parte de baixo não é simétrica com esse resistor de cima? Existe uma simetria, é semelhante. Ou seja, a corrente elétrica de 8 amperes que chega aqui divide 4 para cá e 4 vem para baixo. Então você já começa a entender, a identificar essas correntes elétricas. Aqui vem uma quantidade de 4 amperes. Tudo bem? Só para revisar e ver que está correto. 4 vezes 30 dá quanto? 4 vezes 30 dá 120 volts, então está corretinho. E aqui, quanto de corrente elétrica cada um recebe? Vem 4 amperes para cá, porque dividiu com aquele 8. 8 era o total. E, novamente, os dois resistores são idênticos, então a divisão ela é igualitária. Se os resistores são iguais, cada um pega metade da corrente. Desses 4, 2 vem para cá e 2 vem para cá. Tudo bem? Do outro lado do circuito, soma estes 2, fica 4. Soma com aquele 4, volta ao 8, que é o total do circuito. Bem tranquilinho de entender, né? Ó, só conferindo se a tensão vai dar certinho. 2 vezes 60, 120. 2 vezes 60, 120. 4 vezes 30, 120. Fechou. Tá tudo dominado, eu entendi tudo sobre o circuito. Todas as correntes, todas as tensões e todos os resistores. Agora é com vocês. Eu vou deixar uma lista de exercícios e eu quero que vocês tentem resolver. Se tiver qualquer problema, é só nos comunicar, é só mandar uma mensagem e a gente vai tentar te ajudar, beleza? Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!